Gente interessante, está começando mais um programa. Toledo, você recebe quem hoje? Olá, meus amigos, quero abraçar a todos, um grande abraço, portanto. Estou aqui hoje no encontro para que vocês possam ter um convidado especial, amigo especial, e que tem uma trajetória política, uma história bonita de ser contada. Eu há muito tempo não conversava com ele, há muito tempo que ele está fora, evidentemente, dos veículos de comunicação. Laerte Teixeira da Costa, a quem eu abraço, a quem eu cumprimento, e quero lembrar ao Elias que, Elias, você vai ficar sabendo hoje, tanto quanto as pessoas que estão em casa, de muitas histórias políticas de Rio Preto, porque o Laerte foi um vereador que chegou à presidência da Câmara e que se transformou num grande sindicalista. Aliás, não do Brasil nem de Rio Preto, mas um sindicalista envolvido com o mundo. Elias, daqui a pouquinho eu venho com Laerte Teixeira da Costa para o nosso Gente Interessante. Então, Gente Interessante começa agora. Olá, meus amigos, quero abraçar a todos, agradecer ao carinho de todos, vocês que ficam aí assistindo a nossa TV Rio Preto, e dizer que nós hoje temos aqui um convidado especial no nosso Gente Interessante, que é Laerte Teixeira da Costa. Eu vou mostrar para vocês o Laerte e quero também explicar por que eu estou trazendo o Laerte aqui. Primeiro, porque há muito tempo eu não o via. Segundo, porque ele viajou muito nesses últimos anos, representando, evidentemente, os grandes sindicalistas, não só Rio Preto, São Paulo, mas também o Brasil. E o caso eu diria assim, mais íntimo, é que quando eu fui eleito vereador, ele foi presidente da Câmara. E eu tive dele um carinho especial, um respeito especial e os ensinamentos que todo homem público precisava de uma pessoa que pudesse ter ciência daquilo que era a instituição. Ele está comigo hoje aqui e eu sou muito grato a você, Laerte, não só pela amizade, mas por ter me ajudado, às vezes, até com textos especiais, que você é realmente um grande escritor e só não tem livros espalhados por aí porque não quer, porque tem muita história para contar. Que bom tê-lo aqui, Laerte. Muito obrigado, Toledo. Eu venho aqui com muita alegria, com muita satisfação. Primeiro, para ver o amigo, né? E segundo, para bater um papo daqueles que você sabe bater. Muito gostoso. Laerte, muitas pessoas que estão te vendo agora devem estar exatamente falando aquilo que eu falei no começo. Pô, onde é que o Laerte andava? Né? O Laerte que ia para Bernardino, ficava ali no Senadinho, conversava, tinha uma referência muito grande na Câmara. Quantos anos você esteve na Câmara como vereador? 20 anos. 20 anos, 2 vezes presidente e 20 anos como vereador. Em alguns momentos eu cheguei a secretário, né? Mas a maior parte foi realmente como vereador. 20 anos significa, portanto, 5 mandatos? Significa 5 mandatos, mas nós pegamos 1 ou 2 mandatos de 6 anos, né? Então foi 4 eleições. E você foi presidente quantas vezes? Fui 2 vezes. Fui as 2 vezes com o Manuel Antunes. Tá. O Manuel prefeito, na primeira vez, 83, 84, e na segunda vez, 93, 94. Agora, Laerte, como é que você chegou a aquele momento de se transformar numa figura sindicalista e que correu o mundo em congressos, em ações representativas do Brasil e que você acompanhava os sindicalistas mais importantes do Brasil? É verdade, o que levou você a isso? É verdade, é um pouco de sorte. Acho que foi um misto de sorte, competência e trabalho. Talvez mais sorte do que competência. Na verdade, eu fui sendo levado por circunstâncias a assumir alguns roles, assumir algumas responsabilidades e não fugir delas. Eu achei que era interessante,
Fui, na época, ser de sindicato era uma coisa que ajudava para ser político, etc., né? A gente tinha um nome maior num segmento, eu era também professor, tudo isso ajudava para permanecer na Câmara e a vontade era de dar um salto à frente, mas a gente sempre tivemos prefeitos que era muito difícil você ultrapassar esse limite, né? A concorrência é muito grande. Então, fui andando. E na área internacional, foi um pouco de sorte. O saudoso Heriberto, que foi teu amigo também, me chamou uma vez para fazer um trabalho em São Paulo, porque ele não podia fazer. E eu tive um sucesso, foi pura sorte, tive um sucesso extraordinário. E aí começaram a me chamar mais. E depois eu fui até a Venezuela, numa época em que a Venezuela era uma democracia sólida, e comecei a interagir com a CLAT, Central Latino-Americana de Trabalhadores. Daí eu fui à Confederação Mundial do Trabalho na Bélgica. E aí foi indo, né? E Confederação Sindical Internacional e outros. Acabei sendo presidente do Conselho de Trabalhadores do Cone Sul, toda a América aqui Latina, do Sul. Enfim, um pouco de sorte, um pouco de competência, um pouco de trabalho, porque isso demanda, né, você ter aquela disposição de enfrentar essas coisas, né? Você não pode, é como você no rádio, né? Por que você está até hoje no rádio? Porque trabalha, porque tem competência, porque se dedica. Essas coisas são, às vezes não é tanto sorte, né? Às vezes é mais trabalho, né? Laerte, nós tivemos muitos sindicalistas que se transformaram em homens públicos, né? Sim. Deputados. E chegamos a ter um presidente da República que era, sem dúvida alguma, um sindicalista, claro, e que teve uma popularidade, teve um sucesso muito grande. Quando você se transformou, portanto, num homem de sindicatos, você tinha a intenção de pular, de ser vereador para uma coisa mais alta, ou você realmente assumiu? Essas coisas, na verdade, elas ocorrem, né? Eu pretendia, estava no meu script, tentar alguma coisa em São José do Rio Preto. Mas não foi possível, porque eu acabei dando uns passos errados. A gente erra também. Então, não foi possível, né? Na área nacional, no sindicalismo, surgiram oportunidades para ser deputado federal, estadual, etc., mas sempre se exigindo muita grana, né? Muito dinheiro, etc., e coisa que, infelizmente, a gente não tinha. Mas fomos tocando, fomos sobrevivendo, e eu gostei muito da área internacional do sindicalismo. Aí me dediquei inteiramente a isso. Nos últimos 10, 15 anos, eu praticamente fiquei na área internacional. Fazendo não apenas uma avaliação, mas fazendo também uma visão, eu diria, de um flashback daquilo que foi a Câmara há 20, 30 anos atrás. Sim. O primeiro mandato seu foi quando? 77. 77. Vamos fazer então na década de 70, para chegarmos agora até 2020, 2021. Você acha que mudou muito? Acho que mudou muito. Mas mudou para melhor, sim. Ou você acha que as instituições públicas, políticas eram... Eu acho que depende da avaliação de quem está nesse meio, né? Para eu que estou fora hoje, eu acho que a Câmara ela tinha maior nível no passado. E com as eleições sucessivas, esse nível foi diminuindo um pouco. Não que os vereadores atuais ou os anteriores não sejam bons vereadores, são bons vereadores. Mas a forma de fazer política, a forma de ganhar a eleição, mudou muito. Eu, na minha primeira eleição, ganhei muito voto em comício. Olha que coisa. Né? Então, isso não tem mais. Hoje o comício é eletrônico. Se você não se comunicar na televisão, você não tem chance nenhuma, né, na política, né? E há também hoje outras formas de conquistar voto, né? Infelizmente, inclusive
com o poder econômico, né? Então, hoje, sem poder econômico, eu acho que tem pelo menos uma meia dúzia de vereadores aí, eu não sei quem, mas já ouvi dizer que existe, que são vereadores que se elegeram com a força do poder econômico, com os investimentos que fizeram em termos eleitorais. Não sei se é verdade ou não, mas de qualquer forma mudou, né? Hoje, se nós sairmos candidato a vereador, a gente corre o risco de passar vergonha. E também, se nós formos ver a lista dos vereadores de 30 anos atrás, a maioria tinha uma profissão que era normalmente uma jurídica, né? Ou um conhecimento muito forte. Médico também, muitos médicos vereadores. Nós tivemos, se as pessoas que estão nos assistindo forem dar uma olhada na lista, as fotografias, o painel de fotografias lá na Câmara Municipal, vão ter a oportunidade de ver isso. Que era muito mais também para servir. Eu me elegi, por exemplo, junto com 2 vereadores que foram prefeitos, o Manuel e o Toninho. E os 2 foram também presidentes da Câmara e chegaram a prefeito. Ultimamente, isso não tem ocorrido. E vê se eu estou errado, Laerte. Lá atrás, a pessoa ganhava mesmo porque batia na porta, ele ia de porta em porta, ele era conhecido. A visita era muito importante. Ele era um prestador de serviço. Hoje, me parece, se eu estiver errado, você me corrige, as pessoas também que estão nos assistindo, o poder financeiro está muito ativo. É muito importante o poder financeiro e as coisas se movem na Câmara em função do poder financeiro da cidade. Então, aquilo que passa ali, o que é aprovado, tem interesse de grupos econômicos. Sim. O mote, a desculpa para isso é gerar empregos. Por exemplo, na área imobiliária é gerar empregos, mas nós estamos num limite perigoso de construções que vão, naturalmente, fazer a cidade crescer e vão melhorar muitas coisas. Mas lá na frente, no futuro, a gente vai voltar a ter enchente, a gente vai voltar a ter os problemas que tivemos em passado recente. Mas essas são as circunstâncias. São Paulo foi assim, Rio foi assim. As cidades brasileiras não têm essa tradição de se manter de uma determinada forma. De se preparar. É difícil, né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, a cidade onde morava o Clint Eastwood, ele quis ser prefeito e perdeu a eleição, porque ele queria fazer um prédio para a sede da filmadora dele, da organização dele. E a prefeita não deixava, era uma mulher. Ele precisou se candidatar, perdeu uma vez, candidatou de novo, conseguiu aprovar o prédio dele, fez o prédio e saiu, parou de ser prefeito. Interesses pessoais. Então é muito difícil, né? Não é, no Brasil isso não ocorre, né? O cara quer construir um prédio, é ótimo, vai trazer emprego, vai trazer, é bonito a cidade crescer para cima e tal, é outra visão. Ok. Olha, nós vamos fazer um intervalozinho, rapidinho. O Laerte continua comigo aqui. Nós temos ainda um segundo bloco que eu vou conversar com vocês e a gente vai concluir com algumas perguntas a mais que nós temos para que você possa conhecer um pouco a vida desse homem público, Laerte Teixeira da Costa, que foi, como já disse, 20 anos vereador pela Câmara, se transformou num sindicalista de escola, viajando o mundo e hoje está aqui conosco, como diz na gíria, de paletó. Vestiu o paletó. Nós voltamos já já. Desde 2004, mais de 1.600 dentistas do Brasil e do exterior se especializaram em bucomaxilofacial e implante na Unipós-Unorp. Hoje, quase 500 alunos estrangeiros estão cursando algumas das nossas 13 especializações em odontologia na Unipós-Unorp. Estamos entre as 10 melhores faculdades de odontologia do Brasil. Da graduação à pós-graduação em odontologia, quem conhece já sabe. Odonto é aqui. Unipós-Unorp, nada se compara. O curso de Psicologia da Unipós-Unorp é o mais tradicional e renomado de São José do Rio Preto e região. 41 anos de história com mais de 2.000 alunos formados, capacitados para o mercado de trabalho e ocupando cargos importantes nos setores público, privado e com carreiras de sucesso. Somos nota 4 no ENAD e 5 na avaliação do corpo docente pelo MEC.
Unipós Unorp, nada se compara. Desde 2004, mais de 1.600 dentistas do Brasil e do exterior se especializaram em bucomaxilofacial e implante na Unipós Unorp. Hoje, quase 500 alunos estrangeiros estão cursando algumas das nossas 13 especializações em odontologia na Unipós Unorp. Estamos entre as 10 melhores faculdades de odontologia do Brasil. Da graduação à pós-graduação em odontologia, quem conhece já sabe. Odonto é aqui. Unipós Unorp, nada se compara. Estamos de volta, meus amigos. Eu tenho aqui como entrevistado no nosso programa Gente Interessante de hoje e desta semana, Laerte Teixeira da Costa, além de amigo, um homem público e um sindicalista que a gente considera como um dos melhores do Brasil. Laerte, te dá saudade as viagens, te dá saudade a vida pública? Viajar é bom, né? Eu conheci mais de 40 países, sempre sendo convidados para palestras, para encontros, para seminários, para congressos. Isso eu saí, aposentei exatamente no início da pandemia, foi no final de 2018, a pandemia começou em 2019, final de 2018, mês de 19, 20, né? E aí a situação não só não se podia mais viajar em função dos cargos que eu não possuía mais, mas também em função da pandemia. Porque eu tinha muitos que gostariam que eu continuasse fazendo palestra, etc. Tal. Mas isso, infelizmente, não foi possível. E aí eu me recolhi, estou aqui em Rio Preto já praticamente há 2 anos, sem fazer nada, né? Não tenho trabalhado. Escrevo um artiguinho de vez em quando, escrevo alguma coisa, leio muito, né? Gosto de ler. Mas a vida segue. Laerte, tem alguma coisa que marcou muito a sua vida, que você, para o bem e para o mal, né? Alguma coisa que você não esquece, que você gostaria talvez de pedir perdão a alguém, ou de desfazer aquilo que você fez, e alguma coisa que tenha dado a você uma felicidade muito enorme, que até hoje você, quando lembra, sente emoções? Eu tenho muitas alegrias, né? Agora, Toledo, você foi vereador. Nada é comparável à primeira eleição. Nada é comparável à primeira eleição, ao momento em que você entra na Câmara, em que você tem sonhos, né? Tem uma piadinha que fala que todo vereador, quando se elege pela primeira vez, ele pensa em ser presidente da República, né? E, na verdade, não é assim, né? A vida de vereador não é tão fácil quanto parece, né? É uma vida difícil, tem que trabalhar muito, etc. Os vereadores trabalham, sim, embora essa visão não aparece muito. No meu tempo, talvez aparecia um pouco mais. De erro, eu eu tive algumas, vamos dizer assim, alguns passos que eu dei errado. Um deles, por exemplo, foi ter assumido o SEMAI, que hoje eu não teria feito, não teria assumido. Mas não foi culpa minha, por exemplo, as coisas que ocorreram. Foram por circunstâncias, né, por terceiros. Eu tenho boa consciência do trabalho que realizei, tanto lá como em outras instituições, em outras secretarias, em outros momentos. Eu acho que não há nada para se arrepender, não. Eu tenho muito orgulho do período que eu tive na Câmara e do período que eu tive a serviço do município. E a serviço do sindicalismo também, porque no sindicalismo realmente é que eu ultrapassei os limites, vamos dizer assim, do país, os limites da cidade, os limites do continente, da América, né? Fui para a Europa, fui para a Ásia, fui para a África, fui para vários lugares. Então, aí eu ultrapassei todas as barreiras possíveis. Foi importante? Foi. Teve o seu valor, a sua época. Mas tudo na vida tem uma fase, tem um aspecto, tem um limite, tem um momento de alegria, de satisfação. E você tem que ter essa dimensão de que as coisas também têm o seu tempo.
Certo. Eu vou fazer uma pergunta, Laerte, para você responder em 1 minuto. Por quê? Porque é um assunto que, se nós formos discutir, nós vamos ficar horas aqui, né? E o objetivo é aproveitar a sua presença, que tem uma visão mais avançada. Você teve, tanto quanto eu, a oportunidade de ver Lula na presidência. Foi o presidente da República, o nosso presidente. Está querendo voltar depois de tantas nuances que nós vimos e assistimos. E temos um presidente que algumas pessoas dizem que é um louco e que outros dizem que é um cara que um cara fora do script e que pode e que teria que ser assim um cara para resolver alguns problemas. Em 1 minuto, a pergunta é que é numa só. Você acha que o Lula tem possibilidade de disputar a eleição? Pelo que você conhece da trajetória e as coisas. Eu acho que ele outra, tem. E você acha que o povo realmente, ou o presidente Bolsonaro, está com essa bola que todo mundo diz? Eu acho que o presidente Bolsonaro está muito bem na chamada classe média, né? A classe média tal. E o Lula talvez esteja melhor nos estratos mais desfavorecidos. Mas acho o seguinte, eu acho que desde a primeira eleição presidencial, pós-movimento de 64, nós estamos um pêndulo em 2 extremos, extrema esquerda e extrema direita. E isso não tem sido bom para o país. Então, se você me perguntar assim, você vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Eu vou responder, eu não vou votar em nenhum dos dois. Entendi. Porque eu acho que esses extremos são extremamente perigosos. É preferível algum candidato de centro. Nós precisamos abandonar esses extremos. Os extremos dividem muito a sociedade. Isso aconteceu em outros países, aconteceu nos Estados Unidos, que é a democracia mais sólida do mundo. Então, o Brasil precisa tomar cuidado com isso. E eu tenho a impressão que esse movimento todo agora, esse jogo de braço entre poderes, entre o poder judiciário e o poder executivo especialmente, isso tem um intuito, isso tem um objetivo. O objetivo é amedrontar, como um general Heleno fala hoje, agora não vamos ter golpe por enquanto, quer dizer, depois pode ter. O que ele está fazendo é uma ameaça, dizer, agora esse pessoal vai bater o pé, vai amedrontar o STF, e o objetivo deles lá na frente é não permitir o Lula candidato. Sim, essa é a minha leitura. Essa é a sua sensação. Essa é a minha sensação e a minha leitura. Eu acho que infelizmente, nós vamos ainda aí ficar nessa dicotomia, nesses extremos, e que eu acho ruim. Acho que seria bom que aparecesse um nome novo, um nome que aglutinasse mais. A gente tentando nisso, a gente tentando buscar esse nome novo. Há muita gente que está trabalhando, tem gente no Senado, gente na Câmara Federal, os próprios presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, estão nesse projeto de buscar alguém que possa resolver, porque a ruptura das instituições não é útil. Isso aconteceu na Venezuela. Lá também, o Supremo Tribunal, não era esse o nome lá, mas era o Tribunal de Justiça, acabou sendo fechado, destruído. O Chávez fez isso. E aí, depois que você destrói a instituição, você não a recompõe mais. Até hoje isso não foi recomposto na Venezuela. Então, se nós destruirmos o Supremo Tribunal Federal, nós não vamos recompô-lo. Então, não é bom destruir, nós precisamos aperfeiçoar. Certo. Aperfeiçoar as instituições, aperfeiçoar o legislativo, aperfeiçoar o executivo, aperfeiçoar o judiciário e criar mecanismo de fiscalização. Certo. Laerte, nós estamos chegando ao final, mas eu vou perguntar para você agora uma coisa amena, né? Para a gente terminar gostoso o programa. Um dia você me contou que você participou de um jantar, de um evento mongol.
Eu estou certo ou não? Tá. É isso aí. E me chamou muito a atenção quando você falou das coisas que você estava absorvendo, das coisas que eles te deram para que você experimentasse, para que você pudesse... E você me contou... Essa história eu conto ela sempre. Então eu queria terminar hoje o programa com essa história ou uma outra que você tenha que seja tão interessante, para que vocês possam conhecer as dificuldades que um brasileiro ou qualquer ser humano sai do seu país, vai para um outro e precisa participar de um jantar. Só isso que eu queria que você contasse para a gente terminar. É verdade. Eu fui convidado, quando fui à China, eu fui numa delegação latino-americana. Eu era o único brasileiro. E nós fomos em 2 lugares. Um muito chique, de alta cúpula na China, que é Pato Laqueado, muito famoso lá. E o outro que era popular, que era um banquete mongol. Era uma mesa redonda, grande, com andares, como se fosse um bolo de noiva. Né? No último andar era um carvão com uma brasa, no outro um caldo para você colocar as coisas, e no terceiro comida. A comida era exposta. E você comia no 4º piso. Era como se fosse um bolo de noiva. E aí eu vi que aquela comida, algumas se mexiam. Eu falei, mas o que é isso, né? E eles pegavam nele com o pauzinho, né? E colocava, dependendo do grau de maldade, né? Colocava ou na água quente ou na brasa tal. Mas tinha produtos que a gente podia comer, carne, frango, peixe, cobra e outras coisas mais, né? Escorpião, crocodilo. Então, eu comi muita coisa, me diverti muito, né? Porque eu sempre tive facilidade para comer. Eu não tenho... Sabe, põe uma comida na minha frente e eu como. Como todo gordo, né? Todo gordo adora comer. Então, eu tive nesse banquete, mas ria muito, porque era uma coisa inusitada. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? E o banquete mongol ficou como uma recordação, né? Depois eles me convidaram para voltar à China, com tudo pago, tudo. Fez o convite ao casal, né? E eu contei isso para minha mulher falou, jamais eu vou lá. Muito bem. Meus amigos, olha, foi um prazer ter aqui Laerte Teixeira da Costa, amigo, convidado hoje, para contar essas histórias que poucas pessoas sabem, mas que está tudo dentro dele. São praticamente 50 anos de envolvimento, de história, homem público, um sindicalista conhecido e um viajor pelo mundo. Né? Viajei bastante. Quantos lugares você... Eu conheço mais de 40 países. 40 países. Mais de 40 países. Imagina vocês, 40 eu não conheço, só nosso. Fui aqui pertinho, em Buenos Aires. Mas é isso aí, Laerte, foi muito bom estar com você. Quero te agradecer. Muito obrigado pelo convite. Quando tiver a oportunidade, estou às ordens, porque agora eu estou um pouco sem embocadura e ainda sem jeito para falar muito, né? Perdi um pouco a prática. Mas com um amigo a gente fica sempre à vontade. Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos terminando, portanto, gente interessante. O Elias, muito obrigado a você também, a Marisa. Obrigado à turma aqui da TV. Voltamos no próximo encontro aqui no Gente Interessante. Muito grato. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa é sempre reprisado. Até o próximo encontro. Bom, Gente Interessante, sempre trazendo as melhores entrevistas para você. E a gente quer deixar aqui no ar os contatos para você enviar suas perguntas, os casos que você gostaria de discutir, que entrevista que você gostaria que a gente trouxesse para você, tá? Você é, para nós, a pessoa mais importante que assiste o programa. Muito obrigado, até o próximo programa.